a vida em condomínio nem sempre é fácil, né? Tem gente que abusa dos direitos, tem gente que não cumpre os deveres, né? E aos pouquinhos, isso vai gerando uma série de conflitos, né? O importante, claro, é ter bom senso. Mas quem mora em prédio ou em condomínio precisa estar atento. As pessoas precisam estar atentas, né? E seguir as regras. E aí a gente vai entender melhor esse assunto agora, no quadro Seu Direito. Aqui no estúdio para a gente conversar sobre direito condominial, sobre vida em condomínio, as principais regras, né? Eu vou conversar aqui com o advogado Vladimir Minar. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo de volta ao Mulher Demais, Obrigado, viu? é uma honra estar aqui podendo contribuir. A gente também agradece a sua participação. Obrigada mais uma vez, viu? E aí você que está em casa, mora em prédio, condomínio, sempre são muitas as questões quando o assunto é direito condominial. Então você pode e deve participar do quadro Seu Direito enviando perguntas para o nosso WhatsApp. É o 991050400, tá aí na tela. E como esse é um assunto que sempre gera muitas dúvidas, como eu disse, a gente já adiantou o trabalho do pessoal de casa. Trouxe aqui algumas telinhas para a gente facilitar aí para todo mundo enquanto você vai enviando sua mensagem, trazendo algum relato, alguma experiência para a gente, tá? Então a gente separou essas telinhas com as dúvidas, perguntas mais frequentes. Vamos lá, o papel do síndico. O síndico deve estar à disposição dos condôminos 24 horas por dia, doutor? É uma pergunta muito interessante. Sim, o síndico ele é o administrador do condomínio. Então, a priori, qualquer problema deve ser levado ao conhecimento dele e ele tem a obrigação de resolver. Claro que se for numa madrugada, tem os limites da pessoa estar dormindo, sim, tem que ter uma maior tolerância. Mas o síndico, enquanto representante daquela massa condominial, ele sim deve estar sempre disponível. Não vou dizer 24 horas por dia, mas assim, sempre pronto a solucionar os problemas. Os problemas, né? Como é que é feita essa eleição? Existe um prazo limite? Para a gente até entender também melhor a função. A gente pode chamar de profissional, né? Isso. Enquanto profissional. Cada vez mais profissionalizado. Sim. E isso é muito bom, porque você traz pessoas com expertise em várias áreas da administração, né? E torna cada vez mais impessoal. Porque o nosso maior problema, por exemplo, o síndico ele é eleito mais ou menos para 2 anos, em média. Que é o prazo máximo que o Código Civil ele traz como obrigatoriedade de renovação. Não proíbe reeleição. E as eleições, as assembleias de eleição, elas devem ser convocadas com um prazo mínimo de 10 dias, é o que se coloca. E, geralmente é feito na Assembleia Ordinária, que é feito no primeiro trimestre do ano. Então, geralmente, janeiro, fevereiro e março, a vida condominial ferve, que é taxa, falar sobre taxa, prestação de contas e, geralmente, eleição de síndico. Então, o síndico, quando ele vem, é eleito, ou um síndico profissional ele vem é eleito, ele começa a exercer um papel de direção e principalmente de ter toda essa responsabilização. É muito importante que a gente veja que o síndico ele não está lá para agradar a todos. Por isso, o síndico profissional ele vai ter mais autonomia, penso eu, de poder, por exemplo, dar multa a um vizinho. Imagina, eu sou seu vizinho, você está fazendo barulho, eu chego lá, gosto de você, você é tranquila, tá, mas naquele momento eu preciso lhe dar uma advertência. Sim. Quando o síndico ele é orgânico, é do mesmo condomínio, fica mais difícil esse papel. E às vezes é uma tarefa inglória, porque o síndico sai de ruim, sai de tudo que não presta. Entendi. Inclusive, a Lindinalva, do Alto do Mateus, obrigada pela sua participação. Ela traz mais um questionamento sobre o papel do síndico, né? Ele é responsável por tudo no condomínio, doutor? Ele é responsável pela gestão e administração do condomínio, mas ele deve seguir a determinação da Assembleia e o que tiver na convenção e no regimento. Isso são as principais obrigações. Agora, uma coisa que é muito importante, não adianta você, condômino, não participar da administração do condomínio. Entendi. Como é que você participa, Bruna? Usando o livro de ocorrência para deixar uma crítica, um elogio, uma sugestão, né, para melhorar a convivência. Não basta somente reclamar e não participar, por exemplo, das assembleias, que é onde a deliberação de tudo para a vida condominial. Às vezes aumentou 20%. Aí começa aquele no grupo do WhatsApp, né? Sim. Ferve. Então, assim, tudo que é para ser debatido
deve ser debatido pessoalmente numa assembleia, hoje a assembleia inclusive virtual. Já há essa possibilidade já na lei, no Código Civil. Entendi. Você vê que uma telinha que a gente trouxe aqui com uma dúvida já abriu margem aqui para várias outras. A Priscila pergunta se quem é síndico ganha salário, doutor. Não, o síndico ele recebe prolabore, né? Ou a isenção da taxa se ele for um síndico orgânico. O que tem acontecido muito ante a profissionalização, Bruno, é de você ter empresas especializadas, então é um contrato de prestação de serviço. Sim. Você contrata uma empresa para gerir e administrar aquele condomínio, então ela vai gerir a parte financeira, a parte administrativa, a parte de pessoal, né, compra. Então, tudo isso está cada vez mais profissionalizado aqui em João Pessoa e é muito bom para todo o mercado. Com certeza. Vamos soltar aí mais uma telinha. Dúvidas frequentes, né, quando o assunto é direito condominial, vida em condomínio. O condômino pode alugar sua vaga na garagem para pessoas de fora do prédio? Isso aí dá sempre muita confusão. Via de regra, ele não pode. Para que haja essa permissão, por um critério de segurança e tudo mais, deve estar previsto na convenção. É completamente diferente você alugar a sua unidade. Certo. A unidade você aluga o todo. A vaga da garagem você está pegando uma pessoa estranha do prédio e podendo entrar e parar lá dentro. Certo. Não é proibido, mas para que seja permitido, precisa estar na convenção essa permissão de aluguel para fora da garagem. Entendi. Mais uma dúvida agora no WhatsApp do Mulher Demais, da Sandra. Ela disse que mora em um condomínio onde não tem nada, nenhum item de lazer para as crianças brincarem. Mesmo assim, ela paga o condomínio. Aí quer saber o que fazer nesse caso e como reivindicar esse direito aí nesse caso, doutor? Excelente questionamento. Gente, o condomínio é rateio de despesa. Mesmo que seu prédio ele não tenha nada, nenhuma facilidade, se ele tem um funcionário, um prestador de serviço e as manutenções ordinárias, se fazer pintura, impermeabilização, então você é obrigada a pagar. Se não pagar, você pode perder sua unidade. Mas como é que você pode reivindicar novos serviços? Tem que ser a pedido de até, em média, 1/4 dos condôminos e faz a reivindicação para o síndico para levar para uma assembleia as propostas de melhoria. Às vezes você pode pegar um espaço ocioso, transformar num parquinho, por exemplo. Tem exemplo de pet places, os pets têm sido cada vez mais presentes em nossas vidas. Então, os condomínios mais antigos não tinham esse local. Sim. Então, você adapta e pega um local e cria um pet place. Tudo isso sempre passando por uma assembleia com um quórum especial de 2/3 para poder fazer essas alterações. Entendi. Mais uma dúvida também aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Nosso telespectador perguntou: quando as deliberações tomadas em assembleia ordinária não são cumpridas em algumas gestões, quais são as providências que podem ser tomadas? Bem, principalmente levar para a assembleia essa reivindicação, convocando uma assembleia para análise e, via de regra, às vezes, destituição do síndico, porque se ele não está cumprindo a administração convenientemente, então ele pode ser destituído. Mas, às vezes, não quer dizer que o que foi previsto vai ser executado, porque depende muito da administração condominial. Um grande exemplo que a gente passou por isso foi a pandemia. É verdade. Então, existem situações peculiares que podem levar à não execução completa do que foi aprovado na Assembleia. Entendi. A gente vai continuar falando sobre esse assunto já no próximo bloco, trazendo outras questões que chegaram aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Dúvidas são muitas, né? Como a gente já tinha previsto, né, doutor? Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, viu? Combinado assim. Agora, deixa